Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Reginaldo de Física 1. Espero que vocês estejam aí executando com responsabilidade as orientações da Secretaria de Saúde. É importante que todos nós fiquemos em casa, tudo bem? Então vamos à aula de hoje? Pega o material de vocês aí na página 25, certo? Lançamento de projéteis. Bom, esse tema é muitíssimo importante, né? Observe que é necessário você dar uma olhada no módulo anterior, que é o módulo 2, na parte de vetores, principalmente na parte que envolve a decomposição vetorial. Ok, pessoal? Então vamos lá. Lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Observe que esses dois assuntos não correspondem de nada de diferente que nós vimos até agora. Por que que não? Porque lançamento horizontal e lançamento oblíquo nada mais é do que o estudo do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado ocorrendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Tudo bem? Bom, nós vamos começar então pelo lançamento horizontal. Logo na sequência eu comento sobre o lançamento oblíquo. Então vamos lá. Lançamento horizontal. Bom, nós vamos dividir o estudo do lançamento horizontal em dois movimentos. Um movimento ocorrendo na horizontal, no eixo X, e o outro movimento ocorrendo na vertical, no eixo Y. Então vamos lá, pessoal. Devido à ausência de resistência do ar, o movimento na horizontal ao longo do eixo X é um movimento uniforme com velocidade constante devido à ausência de resistência do ar. Então quer dizer, como não tem resistência do ar, nós estamos desprezando a resistência do ar. Na horizontal, a velocidade se mantém constante, ou seja, no eixo X, a velocidade se mantém constante. Isso é uma característica do movimento uniforme. Então grava aí, na horizontal o movimento é uniforme. Muito bem. Nós aprendemos que na vertical nós temos a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade possui direção vertical e sentido para baixo. A aceleração da gravidade, com certeza, deve alterar a velocidade na vertical do projétil. Então, na vertical, nós teremos um movimento uniformemente variado. Tudo bem? Em resumo, na horizontal, movimento uniforme. Na vertical, movimento uniformemente variado devido à ação da aceleração da gravidade nessa direção. Então vamos lá, pessoal, dando sequência à aula, né? Aqui nós temos, um exemplo de um lançamento horizontal ocorrendo. Dê uma olhada na imagem, onde nós temos uma bolinha, né, que eu vou chamar de projétil. O projétil foi lançado horizontalmente, dá uma olhada, ó. No momento em que o projétil abandona o plano superior, automaticamente ele realiza uma trajetória parabólica. Observem que no início, quando o objeto abandona o plano superior, a única velocidade que nós temos lá é velocidade na horizontal, no eixo X. Quando ele começa a cair e a realizar a sua trajetória parabólica, automaticamente ele vai ter uma velocidade no eixo Y para baixo. Mas isso depois que ele começa a cair, não é verdade? Então aí nós temos um lançamento horizontal. Então vamos à análise desse lançamento, pessoal. Então está aqui o projétil, ele vai partir daqui do plano superior com uma velocidade horizontal no início. Essa velocidade inicial na horizontal, vou chamá-la de V0x. V0x é a velocidade inicial do projétil. É a única velocidade que ele tem no início, na horizontal. É devido a isso que o lançamento se chama lançamento horizontal, pessoal. Muito bem. Então, quer dizer,
A bolinha vai cair, né? E descrever uma trajetória parabólica. Observem que no início, a velocidade inicial no eixo Y é zero. Claro, o lançamento é horizontal. Isso quer dizer que no início, a única velocidade que nós temos é a velocidade na horizontal, no eixo X, o V0x. Então a bolinha vai caindo, e à medida que ela vai caindo, dê uma olhada. A velocidade no eixo X permanece constante, ó. A velocidade no eixo X nesse instante é a mesma do início. Dá uma olhada lá. Evidentemente que a velocidade no eixo Y vai aumentando devido à ação da aceleração da gravidade. Observe que neste ponto nós teremos uma velocidade resultante, que é a soma vetorial de V0x e de Vy. Então, para calcularmos a velocidade resultante, por exemplo, nesta posição, nós temos que conhecer o valor de V0x, de Vy, e automaticamente usar o teorema de Pitágoras. Tudo bem? Dando sequência, ó. Quando a bolinha atinge o solo, pessoal, dê uma olhada lá, a velocidade na horizontal é a mesma que ela tinha no início, V0x. No entanto, a velocidade no eixo Y é máxima. Claro, a bolinha vai caindo na vertical. Automaticamente, a velocidade no eixo Y vai aumentando. Então, quando a bolinha atinge o solo, ela tem o maior Vy possível. Automaticamente, nesta posição, nós teremos uma velocidade resultante também. Claro, né? E a velocidade resultante da bolinha no chão é maior possível. Por quê? Porque o Vy no decorrer do tempo vai aumentando devido à ação da gravidade. Tudo bem então, pessoal? Então quer dizer que essa velocidade resultante aqui, ó, nessa posição, quando a bolinha atinge o solo, é maior do que a velocidade resultante nesta posição. Devido a quem? Devido ao aumento do Vy. Tá vendo? O Vy aumenta na vertical devido à ação da aceleração da gravidade. Então aí, pessoal, nós temos o aspecto vetorial do lançamento horizontal. Tudo bem? Então, dando sequência, vamos lá. Nós vimos que na horizontal o movimento é uniforme. Então, se o movimento é uniforme, o que nós podemos encontrar na horizontal? Na horizontal, nós podemos encontrar essa distância aqui, ó, que vai daqui até aqui, ó, onde eu estou indo com o cursor, tá vendo? Ó? Daqui até aqui. Essa distância que vai daqui até aqui é o que nós chamamos de quê? Alcance. Ou você também pode dizer alcance horizontal, né? A distância percorrida na horizontal, daqui até aqui. Tudo bem? Para calcularmos essa distância aqui, pessoal, eu preciso conhecer qual velocidade? O V0x, ó. O V0x é a velocidade na horizontal. Eu estou calculando o alcance horizontal, então eu preciso do V0x. Ele aparece aqui, ó, V0x. Para calcularmos o alcance horizontal, eu preciso de quem? Do tempo de queda. O tempo de queda é o tempo que a bolinha gasta daqui até aqui. Tudo bem? Ao calcularmos o tempo de queda, automaticamente eu posso substituí-lo aqui e determinar o ΔSH. O que é ΔSH? Espaço percorrido na horizontal. Então vamos lá? Então aqui eu tenho a distância na vertical, ΔSV, e aqui o ΔSH, que é o alcance. Então, para calcularmos o alcance, equação do movimento uniforme. ΔS é igual a V0x vezes o tempo. Nós escolhemos o V0x por quê? Porque eu estou analisando o movimento na horizontal. E a velocidade responsável pelo alcance na horizontal é o V0x. Tudo bem então, pessoal? Agora, eu disse para vocês que para calcularmos o alcance horizontal ΔH, ΔSH, é necessário nós conhecermos quem? Nós conhecermos o tempo de queda da bolinha.
Para calcularmos o tempo de queda da bolinha, pessoal, nós vamos analisar o movimento na vertical. Na vertical, nós temos um movimento que uniformemente variado, devido à ação da aceleração da gravidade. Então, na vertical, o movimento é uniformemente variado. Então, nós vamos usar as mesmas equações do movimento uniformemente variado. ΔSV corresponde a quem? Corresponde ao espaço percorrido na vertical. Voltando aqui então, ó, ΔSV é essa distância aqui, ó, daqui até aqui, ó. O espaço percorrido na vertical. Para calcularmos o espaço percorrido na vertical, nós vamos usar a fórmula do movimento uniformemente variado. Na vertical, nós temos um movimento uniformemente variado. Então, vamos à equação. ΔS é V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Então, na vertical, dê uma olhada aí, pessoal, que o V0y no lançamento horizontal é nulo. A gente não vai usar para nada. O que vai sobrar para calcular a altura na vertical? ΔSV igual a AT ao quadrado sobre 2. Não esqueçam que o A é a aceleração da gravidade. Tudo bem? Muito bem. Dando sequência, eu posso calcular a velocidade no eixo y em qualquer posição, usando a equação da velocidade na vertical, onde o movimento é uniformemente variado. Vy igual a V0y mais A vezes t. Observem que o V0y a gente pode cancelar, né? Porque o V0y é zero no lançamento horizontal. Tudo bem? Então, o que sobrou? Vy igual a A vezes t, certo? Onde o A é a aceleração da gravidade. Bom, eu posso também determinar o valor da velocidade no eixo y sem conhecer o tempo de queda, através da equação de Torricelli. Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔSV. O que é ΔSV mesmo? O espaço percorrido na vertical. E o A é a aceleração da gravidade. Tudo bem, pessoal? Lembrando que o V0y vale zero. Isso no lançamento horizontal. Então tá aí, lançamento horizontal é bem simples, né? Movimento uniformemente variado, ambos ocorrendo simultaneamente. Na horizontal, movimento uniforme. Na vertical, movimento uniformemente variado. Tranquilo, né? Espero que vocês tenham compreendido. Então, dando sequência, uma observação importante para você calcular a velocidade resultante. Aqui, por exemplo, nós temos a imagem de uma bola de futebol, como se fosse um tiro de meta, um jogador bateu uma falta e a bola se encontra numa certa posição ao longo da sua trajetória, né? Observe então que a bola possui duas velocidades, uma no eixo x e uma no eixo y. E a velocidade resultante é determinada pelo teorema de Pitágoras. VR ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então, VR é raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Teorema de Pitágoras, né? Bem tranquilo. Dá uma olhada aí, pessoal, que esse exemplo é interessante. Nós temos a bolinha vermelha em queda livre e a bolinha verde que foi lançada horizontalmente. Dê uma olhada na imagem. Como a altura de queda é a mesma, as duas caem no mesmo intervalo de tempo. Claro, o valor da aceleração da gravidade na vertical é o mesmo para as duas bolinhas. Automaticamente, as duas mantêm a mesma velocidade na vertical. Caem juntas, simultaneamente. Bom, evidentemente que em posições diferentes, porque a bolinha vermelha realiza uma queda livre e a bolinha verde realiza um lançamento horizontal, né? Então, observem aí que, como a altura de queda é a mesma, o tempo de queda é o mesmo, certo? Então, respondendo a essa pergunta que apareceu aí, ó, os tempos de queda são iguais? Sim, são iguais.
Dando sequência, dê uma olhadinha aí nessa imagem, né? Onde nós temos um lançamento horizontal, lá do ponto mais alto da árvore, né? Observem que nessa figura, dá uma olhadinha nos dois vetores lá, ó, dá uma olhadinha. No eixo X, a velocidade permanece constante, 100 metros por segundo. Olha o valor numérico logo abaixo aí. No eixo X, movimento uniforme, velocidade constante. No eixo Y, a velocidade vai aumentando, ó, devido à ação da gravidade. Então, no eixo Y, a velocidade começa com 0 e vai aumentando, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50 metros por segundo e assim por diante. Então, quer dizer, essa figura aí, nessa imagem, mostra a velocidade no eixo X se mantendo constante e a velocidade no eixo Y aumentando no decorrer do tempo. Tudo bem? Tranquilo, né? Lançamento horizontal está aí. Observem esta situação aí, pessoal. Nós temos um avião que deixa cair uma bomba. Muito bem. Não é legal a gente fazer isso, né? Ficar soltando bomba por aí. Mas a figura sugere isso, né? O avião deixa cair uma bomba. Dá uma olhadinha aí. Observem que na horizontal, no eixo X, a bomba continua acompanhando o avião, ó, na horizontal. Só que a bomba está caindo na vertical. Isso mostra que a trajetória da bomba para um observador na Terra, por exemplo, eu estou aqui observando a situação. A trajetória da bomba, para mim, é parabólica. Para um observador no interior do avião, a trajetória é retilínea, porque ele olha para baixo e vê a bomba caindo em queda livre, tá vendo? Olha que legal essa imagem, né? Onde a trajetória da bomba é parabólica para quem está na Terra e retilínea para quem está no interior do avião. Muito bem. Bom, uma outra coisa que a gente pode observar aí é que a velocidade na horizontal é a mesma, tanto da bomba como do avião. Na verdade, a velocidade horizontal da bomba é a própria velocidade horizontal do avião, porque ela foi abandonada. Tudo bem? Então, continuando agora, dando mais um passo, lançamento oblíquo. Essa aula de lançamento oblíquo eu já havia feito aí, né, com vocês, mas nós vamos reforçá-la aqui, tá bom? Então vou andar um pouquinho mais rápido aqui para não ficar muito cansativo, haja vista que essa aula já foi dada, né? Está na internet, eu passei para vocês o link, né? Mas vamos por aqui também que vai ajudar muito vocês. Lançamento oblíquo, a mesma coisa. Nós vamos dividir o estudo do movimento, né, em dois eixos, X e Y. Na horizontal, movimento uniforme, na vertical, movimento uniformemente variado. Mesma coisa do lançamento horizontal. Ó. Na horizontal, no eixo X, o movimento é uniforme com velocidade constante devido à ausência de resistência do ar. Na vertical, o movimento é uniformemente variado devido à ação da aceleração da gravidade que atua no eixo Y. Tudo bem? Então vamos ao aspecto vetorial deste movimento. Aqui eu tenho o eixo Y orientado verticalmente para cima e o eixo X orientado horizontalmente para a direita. Vamos colocar a bolinha na origem do plano cartesiano. Dá uma olhadinha lá. Então, quando você coloca a bolinha na origem do plano cartesiano, facilita a compreensão dos exercícios de lançamento oblíquo. Então, a bolinha parte com uma velocidade inicial inclinada, formando com o eixo X um ângulo θ. Tá lá, ó. Velocidade inclinada, lançamento oblíquo. Esse V0 aqui, pessoal, é a velocidade inicial da bolinha. E θ é o ângulo de tiro. Tudo bem? Bom, essa velocidade inicial, sendo inclinada, vai determinar uma trajetória parabólica da bolinha. Dá uma olhada aí. Trajetória parabólica. Bom,
Então, vamos ao aspecto vetorial. A velocidade inicial tem duas componentes, uma componente no eixo y, que é o v0y, uma componente no eixo x, que é o v0x. É importante no lançamento oblíquo você decompor a velocidade inicial, se possível, tá bom? Sempre recomendo. V0x e V0y. Quando a bolinha está subindo, ó, a velocidade no eixo x permanece constante, porque no eixo x o movimento é uniforme. Mas a velocidade no eixo y vai diminuindo. Ó. Observem que essa velocidade aqui no eixo y é menor do que essa. Certo, pessoal? Bom, então, naquela posição ali nós temos uma velocidade resultante, que automaticamente é determinada pelo Teorema de Pitágoras. Quando a bolinha atinge o ponto mais alto da sua trajetória, observem que a velocidade no eixo x permanece constante. Essa é a única velocidade que a bolinha tem no ponto mais alto. No ponto mais alto só tem uma velocidade, v0x. É o mesmo do início, na horizontal movimento uniforme. Bom, essa altura aqui ó, é a altura máxima, né, na vertical. E lembrando que no ponto de altura máxima, o VY é nulo. Claro, na altura máxima, a bolinha tem que parar para voltar a descer na vertical. Ela para na vertical. Ela nunca para na horizontal. Ela para na vertical para inverter o movimento. Até o ponto mais alto estava subindo. A partir daí vai descer. Então, automaticamente, o VY, que é a velocidade na vertical, no ponto de altura máxima, é nula. VY é uma velocidade nula no ponto mais alto. Certo? Nessa posição aqui, a bolinha já está caindo. O V0x é o mesmo do início, na horizontal, o movimento uniforme. Na vertical, ela volta a ter velocidade no eixo Y. Porém, agora com sentido para baixo, tá vendo? Ó, bolinha descendo, aqui estava subindo, ó. Aqui ela está descendo. Automaticamente, naquela posição, nós teremos também uma velocidade resultante. Dê uma olhadinha lá. E essa velocidade resultante pode ser determinada pelo Teorema de Pitágoras. Quando a bolinha atinge o solo, ela tem uma velocidade no eixo x que é a mesma do início. V0x se mantém constante ao longo de todo o movimento. No entanto, o VY daqui, ó, olha o VY daqui, tá vendo, pessoal, de chegada ao solo, é o mesmo VY daqui, ó, de subida. O VY daqui é o mesmo V0Y daqui em módulo. Módulos iguais, porém sentidos o quê? Opostos. Automaticamente nós teremos uma velocidade resultante que é determinada pelo Teorema de Pitágoras. Bom, então aí está o aspecto vetorial do lançamento oblíquo. Na horizontal, o movimento uniforme, V0x, se mantém constante durante todo o movimento, que é o vetor azul. E o VY é a velocidade no eixo Y, na vertical, diminui na subida e aumenta na descida. No ponto mais alto, VY é igual a zero. Sugiro que vocês memorizem essa propriedade. Ela permite resolução de exercícios, tá bom? No ponto mais alto, VY é zero. Bom, essa distância que ele destacou aí agora é o alcance horizontal. O espaço percorrido na horizontal. Alguns chamam aí de x, né? Delta SX, delta SH, espaço percorrido na horizontal. Tudo bem? Bom, no início lá, pessoal, eu havia dito para vocês que é importante você determinar os valores de V0x e V0y. Então, basta você fazer a decomposição, né, da velocidade inicial. Quem é o V0x? V0 cosseno de θ. E o V0y é o V0 seno de θ. É importante você determinar que, na resolução de exercícios, você vai precisar, né, dos valores numéricos de V0x e V0y. Dando continuidade, vamos lá. Equações. Lançamento oblíquo, nós temos as equações importantes. Na horizontal, movimento uniforme. Então, eu posso calcular o alcance usando a equação do movimento uniforme
da mesma forma que nós fizemos no lançamento horizontal. ΔSH, o espaço percorrido na horizontal, é V0x vezes o tempo. Atenção que esse tempo aqui é o tempo total, pessoal. Para a gente calcular o alcance horizontal, tem que pegar o tempo total, tá bom? E na vertical, o movimento é uniformemente variado. O H representa a altura, né, pessoal? A gente pode chamar esse H de Y, de S. Alguns livros chamam de H, aqui eu estou chamando de H, tá? Pode chamar também de ΔH. Então fica S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então aqui eu posso determinar, né, o alcance máximo na vertical usando essa fórmula. Automaticamente, para calcularmos a altura máxima na vertical, eu preciso do tempo de subida. Muito bem. Posso calcular o VY em qualquer posição. O VY, ali ficou faltando, tá, pessoal? Aqui é VY, tá? Ficou faltando aqui, ó. O VY é igual a V0y mais AT. São as equações do movimento uniformemente variado. E a equação de Torricelli, Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔH. ΔH é o espaço percorrido na vertical. Certo? Atenção a esse detalhe. No lançamento oblíquo, nós jogamos o eixo Y para cima. A gravidade está para baixo. Então, automaticamente, aquele A que representa a aceleração do movimento será menos G. Então, como que fica a sua fórmula lá em cima? H igual a H0 mais V0YT menos GT ao quadrado sobre 2. A segunda equação, Vy igual a V0y menos GT. A terceira equação, Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes G vezes ΔH. Então, esse A aqui é igual a menos G. Esse H0 aqui você pode cortá-lo, porque nós estamos considerando que no início a bolinha está na origem do plano cartesiano. Então, a altura inicial é 0. Pode cortar, tudo bem? Não tem problema. Então, observem aí, pessoal, esses ângulos notáveis, né? Observem aí. Ângulos de 30 e de 60 graus são ângulos complementares. Observe que o alcance horizontal é o mesmo, ó. Ângulos complementares possuem o mesmo alcance horizontal, ó. Tá vendo? Alcance horizontal. Evidentemente que a bolinha sobe mais para um ângulo de 60 graus, né? Quanto maior a inclinação no início, maior o ângulo de tiro, automaticamente maior será a altura máxima. Mas para ângulos complementares, 30 e 60, 20 graus e 70 graus, 10 e 80 graus, 25 graus e 65 graus são complementares, né? Então, automaticamente, nós temos aí que os alcances horizontais serão os mesmos. E o alcance vertical, a maior altura, evidentemente, que para o maior ângulo, né? Comparando esses três, o de 60 graus, maior inclinação, maior altura máxima atingida. Detalhe importante, o ângulo de 45 graus é o ângulo que permite o maior alcance horizontal possível. Dá uma olhada, ó. A bolinha parou aqui para o ângulo de 45 graus, tá vendo? É o maior alcance horizontal possível para o ângulo de 45 graus. Voltando aqui, pessoal, nas equações, é importante, então, para calcularmos o alcance horizontal, eu preciso do tempo total. Para calcularmos o tempo total, o que eu devo fazer? Calcular o tempo de subida. Fácil. Você vem aqui na equação da velocidade, no lugar do Vy, aqui é Vy, coloca 0. O V0y você calculou lá do início. O A é menos G, né? Por exemplo, coloca aqui menos 10, né? Vezes T. E aqui você calcula o tempo de subida. Esse tempo aqui não é o de subida, ele é o total. Então, você tem que pegar o tempo de subida e multiplicar por 2. Lembrando que o tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida. Ou seja,
É o tempo de subida multiplicado por 2, certo? E aqui também eu posso calcular a altura máxima através da equação de Torricelli, sem conhecer o tempo. Para calcularmos a altura máxima, coloca zero no lugar do VY. Muito bem. Aí você vai desenvolver, né? O V0Y foi dado lá no início, você calculou ele. No lugar do A, coloca menos G. Então, quando você coloca zero no lugar do VY, esse H aqui, ó, é a altura máxima, pessoal. Muito importante essas dicas, tá? Ela vai ajudar vocês na resolução de exercícios. Tudo bem? Então aí, ó, nós temos um desenho que mostra um objeto que foi lançado, né, verticalmente para cima, no interior de um caminhão em movimento na horizontal. Muito bem. O que acontece aí? Como o caminhão está em movimento na horizontal, a bolinha tem velocidade horizontal no início. Ó, ela se move para a direita junto com o caminhão. Só que nesse instante ela foi jogada verticalmente para cima. Então ela tem duas velocidades, uma no eixo Y, que permite a subida, e uma na horizontal, que é exatamente a mesma do caminhão. Então observem aí, pessoal, que a trajetória será parabólica. Ela tem duas velocidades, uma no eixo X e uma no eixo Y. Observe que na horizontal a bolinha continua acompanhando o caminhão. Isso prova que na horizontal a velocidade é constante, movimento uniforme. Então a bolinha mantém a mesma velocidade do caminhão. Então automaticamente, dá uma olhada na imagem, que a bolinha vai cair exatamente no mesmo lugar que ela partiu do início. Interessante, não é? Ela parte daquele compartimento azul e retorna ao mesmo compartimento azul, certo? Dá uma olhada na imagem aí. Então nós temos que a bolinha realiza um movimento oblíquo, né? Mas na horizontal a velocidade é constante, que é a mesma do caminhão, por isso que ela cai no mesmo lugar. Tem muitas questões que envolvem esse tipo de análise aí, tá bom? Tarefa de casa. Módulo 3 do Bernoulli, página 28. Questões de aprendizagem, 1 ao 6, certo? Página 29, exercícios propostos, do 1 ao 13. Página 31, Enem, do 1 ao 3. Qualquer dúvida estaria à disposição lá no grupo, pode perguntar. Tem que resolver os exercícios, pessoal, eles são importantes. Dê uma olhada também nos exercícios resolvidos que se encontram no material, ele ajuda muito vocês. Qualquer coisa estaria à disposição para resolver exercício, tirar dúvida, eu posso mandar áudio, tá? Eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço a todos vocês e bons estudos!